Olha só, há 2 domingos atrás, eu falei sobre o Espírito Santo e a fé. E hoje a gente vai dar prosseguimento na parte 2 dessa mensagem que eu entendo que é uma mensagem de Deus para a igreja de Jesus Cristo. Porque não tem como você desassociar uma vida de fé sem a presença e o poder do Espírito de Deus na sua vida. E foi justamente isso, e a gente vai recapitular um pouquinho aquilo que eu falei, os 2 pontos que eu falei há 2 domingos atrás sobre essa realidade bíblica revelada na palavra de Deus, portanto, sobre o Espírito Santo e a fé. E tudo o que eu disse na parte 1 dessa mensagem foi baseado nisso ali, olha, só é possível vivermos a fé bíblica, ou seja, a prática da palavra, se, ó a condição bíblica ali, e eu vou te provar isso, se vivermos e andarmos no Espírito. Por isso, com base nessa frase, eu mostrei que há uma total ligação entre a fé bíblica, a fé do tipo de Deus, a fé que é gerada pela palavra e o Espírito Santo de Deus, porque na mesma carta, isso não é coincidência, Paulo ele mostra em Gálatas 3:11 que o justo viverá, se moverá, se posicionará no seu dia a dia pela fé. Só que logo depois, em Gálatas 5, ele vai nos mostrar que esse mesmo justo, ele tem que andar no Espírito, tem que viver e andar no Espírito, porque não tem como você viver a fé bíblica sem a presença e o poder do Espírito de Deus na sua vida. E o segundo ponto é que eu mostrei o que é viver e o que é andar no Espírito. Então tem 3 coisas ali. Viver é você ter a própria vida de Deus em você, através da presença do Espírito Santo do Senhor. Andar fala de hábitos. A gente acabou de ver agora em João 14:21 sobre a ênfase de Jesus, uma prática habitual da verdade no seu dia a dia. Então andar fala de praticidade, de você se mover, de você andar, de você ter o hábito contínuo de viver na verdade através da influência e do poder do Espírito de Deus. Foi o que a gente falou. Então qual a conclusão que a gente chegou sobre essa parte 1 dessa mensagem? Eu queria que você repetisse comigo a única. Mais uma vez, a única. Gente, não tem outro modo operante de Deus, a não ser esse. A única maneira bíblica de andarmos na fé é pelo Espírito. Tendo a presença, sendo fortalecido, sendo liberto. Libertação é até o final de nossas vidas, sabia? Libertação de mentalidades ainda não condizentes com a vontade do Senhor. À medida que você se entrega a Deus, o Espírito de Deus vai agindo, transformando, restaurando, renovando as próprias verdades de Deus em você e te capacitando a viver à altura da verdade. Então não tem como você viver a fé bíblica sem a presença e o poder capacitador do Espírito Santo de Deus, ok? Dito isso, então, tudo que eu vou falar hoje, o que der tempo para falar hoje, eu vou me basear justamente nisso que está escrito aí, olha. E o que está escrito ali é o seguinte: a base para receber, eu falei a base, o fundamento, o balizador para você receber o Espírito Santo, e mais o que, gente? E ser cheio continuamente do seu poder é uma fé firmada na pessoa de Jesus Cristo. Da mesma maneira que eu provei e evidenciei para vocês pela palavra do Senhor, pela palavra, na evidência humana, o que a palavra do Senhor diz, que é impossível vivermos a fé bíblica sem o Espírito Santo. Hoje eu quero te provar pela palavra que é impossível você receber o Espírito Santo sem uma fé centrada na pessoa de Jesus Cristo. E isso a gente pode resumir da seguinte maneira: se temos condições, ou melhor, se temos somente, fala somente por favor, se temos somente condições de andarmos na fé, através da ação do Espírito Santo, a palavra de Deus nos mostra que também só teremos condições de receber a presença do Espírito Santo e o seu poder, mais uma vez por favor, unicamente através da pessoa de Jesus Cristo. Ok? Estabelecido isso aí, então deixa eu ler 3 versículos da Bíblia, que são dois desses versículos, uma declaração de Jesus, de maneira urgente,
Na verdade era um clamor do próprio espírito dele, levando as pessoas a uma realidade. E aí nós vamos ler o terceiro versículo, onde o apóstolo João vai registrar que ele estava falando a respeito de uma pessoa. Olha só agora. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. A palavra exclamar ali, no literal, é um brado de urgência, chamando as pessoas a uma realidade. Jesus não falou baixinho aí não. Jesus falou muito alto ali para as pessoas darem atenção àquilo que ele está falando. Por isso que foi utilizada essa palavra exclamou. E olha só, e ele diz nesse brado, nesse clamor do espírito dele, ele falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí, o versículo 38 diz, primeiro ele fala, quem tem sede, venha a mim. Depois ele vai dizer, quem crê em mim, como diz o quê? A Escritura, ou seja, toda a nossa fé firmada no que a palavra do Senhor revela a respeito de Jesus. Eu quero te dizer que a Bíblia é a história da salvação para a humanidade através do Messias, através de Jesus Cristo. Então, conforme você vai lendo a Bíblia e centralizando, fundamentando a pessoa de Jesus na sua própria leitura, na verdade o Espírito de Deus vai gerando a própria vontade do Pai em você, fazer com que a sua fé seja totalmente fundamentada em quem Jesus é, na obra redentora dele e naquilo que ele vai fazer ainda. Quem pode dizer amém por isso? De Gênesis a Apocalipse, a revelação a respeito do Messias é o Pai dando o Filho e o Espírito de Deus agindo através do Filho para que a humanidade seja salva, liberta, abençoada, restaurada, curada. Aleluia. E aí então, depois, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão, glória a Deus, rios, águas vivas, rios de água viva. E agora, olha o que João vai falar. Isto ele, Jesus, disse com respeito a quem, gente? Tudo que Jesus falou sobre desejar e a ele beber da água, como também crer nele, como diz a Escritura, todo o propósito final era o quê? Era falar sobre uma pessoa, e essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Porque João diz, isto ele, Jesus disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem conforme a revelação da própria palavra do Senhor, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda, ou não havia sido ainda glorificado, ou seja, Jesus ainda não havia morrido, cumprido a sua missão para salvar o pecador, substituir o pecador na cruz, não havia ainda ressuscitado nem ascendido os céus, porque a Bíblia fala que quando isso aconteceu, ele recebeu a mesma glória que ele tinha antes de se encarnar. A glória, o poder, a majestade, a exaltação, ele está totalmente exaltado ao lado do Pai, como o vitorioso Messias que trouxe salvação para a humanidade. E eu quero te dizer que Jesus não passou a existir na concepção nem no nascimento. Jesus é Deus eterno como Pai e o Espírito Santo. Ele simplesmente assumiu a forma humana, ele assumiu a natureza humana para ser como um de nós aqui na terra, para substituir todos nós na cruz do Calvário, e nos trouxe e comprou pelo seu sangue uma eterna redenção. Aleluia. Então deixa eu falar sobre esse primeiro ponto: desejar e agir. É esse primeiro ponto que eu quero respaldar, essas evidências de que a base de todo o nosso recebimento do Espírito Santo e o poder dele em nossas vidas está em você crer, de você responder em fé, de você se render, de você se entregar à pessoa de Jesus e crer na obra redentora dele. Olha só o que diz a Bíblia mais uma vez aqui, olha, Jesus declarando, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Antes de qualquer coisa, é muito importante você saber que festa era essa. Essa aí era mais uma das festas ordenadas na antiga aliança por Moisés, é claro, pela ação do Espírito de Deus na vida dele. Deus, através de Moisés, estabelecendo festas que seriam cerimoniais, representando o que Jesus iria fazer, iria realizar,
representando a morte, a ressurreição e a exaltação dele. Todas as festas, as leis constituídas na velha aliança tinham como propósito apontar para o Messias. Eu vou te provar isso nessa manhã também. Mas o mais importante agora é você estar contextualizado a respeito dessa festa, porque foi numa festa específica que Jesus, ele deu esse brado, ele exclamou: se alguém tem sede, venha a mim. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou a Escritura, que é toda a palavra de Deus, essas pessoas receberão o Espírito Santo, que é como um rio de água viva do seu interior. Então essa festa foi a festa dos tabernáculos. E Jesus estava diante do templo ali, e as pessoas estavam, e eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Eu não tenho condições de falar sobre todo o conteúdo da festa dos tabernáculos, mas a gente pode ver 3 pontos hoje, que eu creio que são importantes para que a gente entenda o porquê Jesus declarou isso, nessa festa específica, a festa dos tabernáculos, que era uma das festas celebradas pelo povo judeu. Então vamos lá, gente, olha só. Levítico 23, 42, 43 nos dá assim uma base sobre essa festa. Êxodo fala sobre ela, Números também fala sobre a festa dos tabernáculos, mas eu só quero me ater nesses 2 versículos. Vamos lá. 7 dias, diz a palavra do Senhor para o povo da velha aliança, povo judeu: habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, lido esse texto bíblico, olha só agora. É importante você entender agora o que é tabernáculo, para que você possa compreender o porquê Jesus clamou justamente na festa dos tabernáculos. Vamos lá, só 3 pontos, eu só quero citar isso aqui. Primeiro, qual o significado da palavra tabernáculo? É justamente uma cabana, uma tenda. Eles simplesmente montavam acampamento. Como era isso? Mesmo as casas mais estruturadas da época, ou as mais simples, independente de classe social, todos eles saíam das suas próprias casas, do conforto das suas próprias casas, e ali então eles faziam tendas de ramos. Em outros textos também falam de outras árvores. Eles estruturavam essas cabanas, essas tendas, esses abrigos temporários, para simplesmente rememorar, lembrar de novo, tanto a eles como aos seus filhos e às gerações futuras, quem os tirou do Egito, quem os proveu na peregrinação no deserto depois desse povo liberto, e quem os conduziu ao cumprimento da promessa na terra prometida. Eles faziam isso com esse propósito, era para lembrar que o mesmo Deus que os tirou do Egito é o mesmo Deus que fez com eles obras maravilhosas, provisões extraordinárias, milagres tremendos, enquanto eles peregrinavam no deserto. E é claro que no deserto não é lugar de você habitar permanentemente. Era um abrigo temporário. Eles acampavam ao longo dos 40 anos que eles ficaram no deserto. Eu tenho uma boa notícia para você: o teu lugar de habitação não é no deserto. O teu lugar de habitação é na presença do Senhor. Aquele que habita no deserto, amém? Não, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É o teu lugar. Sabe por quê? Porque esse povo, eles entenderam que o lugar que eles deveriam estar, enquanto eles andavam, é claro, na verdade, ou parte deles, andavam na verdade, eles entendiam que Deus era a sua provisão, que Deus era a sua proteção, que Deus iria preservá-los, que Deus iria supri-los. Então, eles simplesmente acampavam-se, e ao longo de 40 anos, eles viram Deus fazendo milagres. Uma coluna de fogo, uma nuvem de glória, protegia, aquecia, iluminava. Eu quero te dizer que o Espírito de Deus está conosco hoje também, aleluia. Que essa coluna de fogo, essa nuvem de glória era a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Você não vê fisicamente hoje uma coluna de fogo ou uma nuvem de glória, mas eu quero te dar uma boa nova: o Espírito de Deus está aqui, aleluia, para te iluminar, para aquecer o seu coração. Se você chegou aqui com o seu coração meio gélido, você vai sair daqui quente, aleluia, porque o Espírito de Deus, ele se manifesta para aquecer, para proteger você. E olha que coisa maravilhosa: se o fogo te aquece, te protege, ele extermina os seus inimigos.
Esse era o propósito da coluna de fogo. A nuvem de glória protegia o povo daquele sol mais escaldante. Sol na Bíblia sempre fala de provação, dificuldades. Enquanto você passa por provações, dificuldades, eu quero te dizer, se a tua fé está centrada em Cristo, a glória de Deus te protegerá. E você poderá, apesar das dificuldades, tristezas, angústias, ou alguma outra situação na sua vida, o Senhor, Ele vai cuidar de você. Então eles tabernaculavam no deserto. Eles construíam abrigos temporários para tabernacular. E olha que coisa interessante, já na terra prometida, eles faziam isso entre eles, 7 dias, eles ficavam em tendas. E sabe o que acontecia? Isso aproximava mais os seus próprios filhos, famílias, porque eles saíam da estrutura das suas próprias casas, aqueles que tinham estruturas maiores de casas, enfim, eles até acampavam nos terraços das casas daquela época. Mas eles simplesmente traziam toda a família e eles tabernaculavam, eles ficavam juntinhos, eles comiam junto, eles adoravam a Deus junto. Eu quero te dizer que esse continua sendo o plano de Deus para a sua vida, a tua casa na presença de Jesus Cristo. Mesmo que você tenha parentes que não entendam ainda o plano de Deus, eu quero te dizer uma coisa maravilhosa. Se o abrigo naquela época era temporário, o abrigo hoje é permanente em Cristo Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque agora nós tabernaculamos com Jesus. Em que sentido? Nós somos a tenda. Aleluia. O Espírito de Deus está em nós. Se o Espírito de Deus se move em mim. Lembra dessa música? Olha. Eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço com... Eu danço. Olha só que não só sou eu que sou jurássico aqui não, graças a Deus, aleluia. E o fato é que hoje nós somos templos do Espírito Santo. A Bíblia fala, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Deus tabernacula conosco hoje, não de maneira temporária, passageira. Ele está o tempo todo conosco. Eis que estou convosco. Eis que estou convosco. Eis que estou convosco todos os dias de suas vidas, até a consumação dos séculos. Então nós podemos trazer isso para o nosso lar, mesmo que as suas famílias ou algumas delas não entenderam ainda. Continua tabernaculando com Jesus, tendo comunhão com Jesus, se aproximando de Jesus a cada dia, porque você vai ver que a sua família vai ser impactada pela sua vida de comunhão com o Senhor. E nós precisamos disso aqui. Hoje nós estamos tabernaculando junto. Nós estamos numa só tenda. É bem verdade que é feita aí de uma estrutura muito bacana, né? Mas nós estamos tabernaculando hoje. Você entende que essa reunião aqui, ela é vital para o seu crescimento, para o meu crescimento, para a nossa vida? Não deixando a vossa o quê? Congregação, não deixando de tabernacular, de ter comunhão, de professar a fé, de cantar louvores, de cultuar a Deus, de celebrar a sua salvação em Cristo, junto com a congregação. Pelo contrário, diz o apóstolo que escreveu aos Hebreus, admoestando, encorajando uns aos outros, até que venha aquele dia, o dia da vinda de Jesus Cristo. Há manifestações do Espírito Santo de Deus que só acontecem quando o povo de Deus está reunido. E eis que eu digo isso também, o pessoal está nos vendo pela internet. Não existe igreja virtual. A igreja é o corpo vivo de Jesus, e nós como igreja tabernaculamos juntos para glorificar ao Senhor, aleluia, receber a palavra dele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há também manifestações do Espírito Santo em nossas vidas, quando a gente centraliza Jesus nessa comunhão contínua, no secreto, no lugar secreto. Não podemos desassociar, depreciar nenhuma coisa, nem outra, nem o culto público e nem a nossa vida devocional, a nossa vida diária com Deus. Deus está chamando cada um de nós a tabernacularmos com Ele no nosso dia a dia, a montarmos, por assim dizer, a nossa tenda, o nosso abrigo, de nos voltarmos continuamente para Ele. E o povo fazia isso para lembrar do que, gente? Do que Deus havia feito, para lembrar as próximas gerações. Deus me dá uma palavra agora para os pais, escutem isso. Quanto mais você tiver comunhão com o Senhor, mais os seus filhos serão impactados com a tua vida no altar. Pare de transferir responsabilidades. A primeira responsabilidade dos pais são os seus filhos, antes do pastor,
antes do professor da escola bíblica, ou enfim, das classes das crianças, adolescentes e jovens. Você é o primeiro responsável pelo seu lar, pela sua casa, pelos seus filhos. Então, quanto mais nós tabernaculamos com o Senhor, uma mãe ou uma esposa que não tem o seu marido ainda na presença do Senhor, por enquanto você está tabernaculando com Jesus, mas você vai perceber que nessa perseverança a tua família vai ser impactada, aleluia, e Deus será glorificado. A minha esposa, ela é fruto da conversão da sua irmã. A minha cunhada Andréia foi a primeira a se converter na casa dela, e a minha cunhada levou a minha esposa para Cristo, aleluia, obrigado, Senhor, tu és maravilhoso. Ela levou o pai, levou a mãe e o irmão a Cristo. Sabe por quê? Porque ela entendeu que andar com Deus iria impactar a vida da sua própria família. Então, em nome de Jesus, assuma a sua responsabilidade. Eu vou repetir, assuma a sua responsabilidade. Mais uma vez, assuma a sua responsabilidade de tabernacular, de ter comunhão com Cristo, de estar congregando, de estar no seu dia a dia com Deus. Porque agora você é a própria tenda da presença dele. Agora eu e você não somos uma cabana temporária, uma tenda temporária, um abrigo temporário. Independente de situações aonde nós estivermos, gente, Jesus está tabernaculando conosco, Jesus está conosco. Não importa o que você está passando, importa é com quem você está passando essas coisas. Se Jesus está contigo, a vitória já está garantida. Ah, você não ouviu isso não? Se Jesus está contigo, a tua vitória está garantida. Terceira vez, se Jesus tabernacula com você, a tua vitória já está garantida. Mas você tem que responder a Ele, fazendo a sua tenda diária, indo a Ele. Se alguém tem sede, venha a mim. Segundo ponto que eu queria falar com vocês, essa festa era uma grande celebração de júbilo, gente, de gratidão pela salvação de Deus. Eu já te falei isso. Eles, na festa dos tabernáculos, eles se acampavam fora das suas próprias casas, para lembrar as suas gerações, os seus filhos, a eles mesmos, lembrando de novo o que o Senhor tinha feito, os libertado do Egito, da opressão de Faraó, e depois os conduziu ao deserto, e sendo Deus o provedor da vida deles, milagres extraordinários, eles lembravam disso. E ainda o próprio Deus os colocou na terra prometida, cumprindo a promessa que Ele fez a Abraão. Eles entraram no repouso. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós em Cristo podemos celebrar não essa festa da antiga aliança, mas a festa da consumação da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, porque é para lá que ela aponta. Que obra é essa? Jesus já me libertou do poder do império das trevas. Eu estou livre do poder de Satanás, da opressão maligna. Gente, entenda isso. Eu celebro, independente de circunstâncias, pressões e opressões, o que eu já tenho em Cristo. Eu estou livre. Eu estou livre. Eu estou livre, independente que os meus olhos estão vendo, as situações que eu estou vendo, eu estou livre. O Senhor já me libertou do poder das trevas. O pecado não é mais o meu prazer é andar segundo a vontade de Deus. O pecado tem que se tornar um acidente na vida daquele que realmente crê em Jesus Cristo, de percurso. E aí você então se arrepende, se reconduz para o caminho. Mas o fato é que nós podemos celebrar nossa vitória, a nossa salvação eterna, a vida eterna de Deus em nós, a nossa cura em Cristo Jesus, os milagres de Deus, independente se você está vivendo em desertos, em dificuldades. Jesus tem que se tornar o centro, o fundamento da sua fé, para que você veja a manifestação do milagre de Deus em todo e qualquer tempo. Por isso o profeta Isaías falou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque é nessa busca contínua que você vai ver a gloriosa ação de Deus sobre a sua vida. E o terceiro ponto, como eu falei, o tempo passa tão rápido, a gente não tem condições de falar todos os aspectos da festa dos tabernáculos e profeticamente apontar para Cristo, porque é o que, na verdade, isso aponta. Eu quero te lembrar que nós também entramos no repouso, no descanso. Gente, por favor, escuta isso. Nós não estaremos, nós já estamos no cumprimento de todas as promessas, nós já entramos no repouso. Entenda isso. Toda
a promessa estabelecida pelo Pai em Cristo e pela ação do Espírito Santo já são suas. Você não ouviu isso? Já são suas. Suas. Propriedade sua. Porque você agora é propriedade exclusiva de Deus. Então tudo que Ele tem para a sua vida também se tornou seu. Eu sou herdeiro de Deus, da herança provida por Deus, e por isso co-herdeiro com Jesus Cristo, meu remidor, meu resgatador. Eu já entrei no descanso, eu já entrei na promessa, eu já entrei no repouso. Gente, eu tenho a salvação em Cristo, eu tenho a cura em Cristo, eu tenho a transformação em Cristo, eu tenho a restauração em Cristo, eu tenho o meu lar entregue a Cristo, eu tenho a provisão de Deus sobre a minha vida, eu tenho a iluminação do Espírito Santo, eu tenho revelação da palavra, porque eu tenho as promessas são minhas. E se você está comigo nisso, diga amém. O pessoal das 8 horas estava animadão. E você não tem justificativa para não estar animado, porque já são meio-dia, aleluia. Então, gente, o fato é que havia uma procissão. Eu acho que eu nem vou falar o ponto 1 todo hoje. Havia uma procissão que era a cereja do bolo, sabe? Era uma festa de celebração, de júbilo, de alegria por aquilo que Deus tinha feito, por aquilo que Deus estava fazendo, por aquilo que Deus ia continuar fazendo pela sua fidelidade, pela aliança que Deus tinha com esse povo. E aí então, num dado momento, no último dia da festa, havia uma procissão de sacerdotes. Eles saíam todos de linho. Vê essa imagem, vai lá, vai comigo nisso aí. Eles saíam todos de linho branco, alvinhos, as suas roupas, e eles partiam em procissão para o tanque de Siloé. E Siloé na Bíblia é enviado, está se referindo ao Messias prometido, aquele que seria enviado para libertá-los, abençoá-los, provê-los, salvá-los. E eles iam em procissão, os sacerdotes, para o tanque de Siloé. E aí as trombetas, os levitas começavam a tocar as trombetas, e todas as famílias saíam das suas tendas e ficavam vendo aquela procissão passar entre eles, os sacerdotes. Eles começavam a adorar, glorificar, jubilar. Eles começavam a recitar os salmos 113 e o salmo 118, que são os salmos da peregrinação, porque todos eles saíam de vários lugares de Israel para estarem em Jerusalém. E aí então os sacerdotes iam até o tanque de Siloé, ou com vasos de prata. Prata na Bíblia representa a redenção, ou com vasos de ouro, que representa a manifestação da glória divina. Deus se fez carne e habitou entre nós com a glória do Pai. Entende isso? Tudo Jesus, gente. Gente, é Jesus na veia. E eles iam e enchiam os vasos de prata ou de ouro. Aí eles retornavam para o templo onde Jesus estava. E nesse momento, eu posso ver, gente, eu posso ver aqui. Nesse momento que eles estão indo em direção ao altar, Jesus então brada: se alguém tem sede, venha a Siloé. Venha ao enviado, venha a mim, venha ao Rei dos Reis, ao leão da tribo de Judá, à raiz de Davi, ao Messias prometido, ao Deus Todo-Poderoso. E o povo então, nisso eles inclusive recitavam Isaías 12:3, além desses salmos. E eles declaravam juntos, nesse momento da procissão dos sacerdotes, indo ao altar. E eles declaravam: vós, com alegria, tirareis águas, ou tirareis água das fontes de salvação. Essa fonte é Jesus, entende? Essa fonte é o Messias. Eles criam que toda a provisão que Deus fez a favor deles, quando eles andavam de acordo com a palavra do Senhor, era por causa do Messias prometido que viria para realmente estabelecer o reino de Deus em Israel. Mas eu tenho uma ótima notícia para você: esse Messias já veio. Nós olhamos há 2000 anos atrás e podemos declarar: a obra foi consumada, o Messias já veio, o Cristo já veio, a fonte das águas da salvação já veio. Eu tenho salvação espiritual, eu tenho salvação emocional, eu tenho salvação física. Jesus é minha cura e eu tenho salvação eterna. Aleluia! Jesus é a fonte da água da salvação. Jesus é a fonte, Jesus é a fonte, Jesus é a fonte, representada por fontes, mas Jesus é a fonte, Jesus é a fonte, Jesus é a fonte, Jesus é a fonte,
Jesus é a fonte, Jesus é a fonte, Jesus é a fonte, Jesus é a fonte da tua libertação, Jesus é a fonte da ação do Espírito libertador, Jesus é a fonte do Espírito fortalecedor na sua vida. Jesus é o canal, o único meio pelo qual o Espírito de Deus, ele habita, se move em nós e nos conduz a cada vez mais e mais ter uma comunhão com o Pai, nos ajuda a entender a palavra, nos ajuda a viver como discípulos de Jesus. O Espírito de Deus está em nós por causa de uma pessoa, e essa pessoa é a fonte, essa pessoa é o canal, essa pessoa é Jesus Cristo. Aleluia! Eles pegavam as águas e derramavam sobre o altar. Sabe qual era o significado disso? Era um ato que eles chamavam de libação. Fala, libação. Libação é o ato de derramar algo para um culto prestado a Deus. Que culto era esse, gente? O culto de gratidão. O mesmo Deus que nos tirou do Egito nos proveu água no deserto. Nós tabernaculamos ali, e em todo momento, enquanto nós andávamos na palavra, o Senhor manifestava a sua fidelidade. Nós entramos no repouso, na terra prometida, justamente porque Jesus nos libertou, nos fortaleceu, nos preservou e nos provisionou, e agora nós estamos na terra prometida porque nós vencemos todos os nossos inimigos. Eu quero te dizer, é a mesma coisa que Jesus fez por você hoje. Jesus te salvou para uma nova vida, e Jesus não te deixará na mão. Jesus não deixa ninguém na mão, e Ele vai te conduzir, te fortalecer até o fim. E tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece, pela ação do Espírito Santo de Deus. E nós já entramos no repouso. A gente simplesmente se antecipa e dá glórias a Deus por todos os milagres providos por Deus através de Jesus, e pelo milagre maior, entrar na glória eterna e celebrar uma grande festa juntos até o fim, na presença do Rei dos Reis. E eles derramavam aquela água, a libação. A água era derramada num ato de: Deus, eu reconheço que toda provisão vem do Senhor, e nós temos que reconhecer que toda a provisão do Pai vem através de Jesus Cristo. Então, ele diz, para encerrar: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Se a festa dos tabernáculos apontava, ou as festas, ou a festa dos tabernáculos apontava para Cristo, então a gente entende o porquê ele bradou isso: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Gente, em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Esta sede está associada com a ação de ir ao Senhor. Vem, se alguém tem sede, venha a mim. E ir ao Senhor, lembra? É tabernacular, é ter comunhão com Ele, é se voltar para Ele e crer cada vez mais nele. Gente, olha só, a fé, a crença, o crer é algo crescente, à medida da sua intensidade de buscar Deus. E esse crescente não é uma medida propriamente dita, mas é uma maturidade que você vai alcançando, é uma firmeza, é uma constância. No final do culto, do segundo encontro, uma mãe veio me procurar e falou: pastor, há 32 anos, o meu filho está nas drogas, e ele tem 4 filhos, desempregado, totalmente imerso na escravidão das drogas. E eu falei para ela: querida, a vitória já está garantida, mas responda ao Deus da tua vida. Passa a olhar para o autor e consumador da sua fé, e tira os seus olhos da impossibilidade humana, porque o mesmo Deus que te salvou vai te usar para conduzir o teu filho a Cristo. Você tem autoridade espiritual como pai e mãe. Os teus filhos não ficarão no deserto, os teus filhos não perecerão, não vai ficar uma unha sequer no Egito. Por quê? Porque nós temos autoridade sobre os nossos filhos. Nós temos que orar, cobrir em oração, nós temos que repreender o maligno. Eu quero te dizer que uma coisa que Deus, Ele responde é a oração de pais que compreendem que a autoridade maior sobre os seus filhos não é desse mundo, não é do diabo, não são dos valores desse mundo, dos sofismas, dos argumentos e sugestões desse mundo que está no maligno. A autoridade maior sobre a vida dos seus filhos é você. Quando você exerce a sua autoridade no nome de Jesus Cristo, a tua casa será salva, a tua família será salva. Você tem que se posicionar. Tira os olhos das dificuldades, das impossibilidades, das circunstâncias, e coloca os seus olhos em Jesus.
isso? Como que você faz isso? Mergulhando na palavra, conversando com Jesus, adorando a Jesus, indo à fonte todo dia, tabernaculando. Aleluia! Eu vou dar uns glórias bem alto aqui daqui a pouco. Aleluia! Esta sede está associada com a ação de ir ao Senhor, porque representa o que, gente? O desejo de algo vital para as nossas vidas, sem a qual não poderíamos viver. Você não consegue viver a vida plena de Deus sem Jesus? Você pode pensar, alguém que está nos vendo pela internet, que você está vivendo a vida, curtindo a vida. Mas eu quero te dizer que não existe vida fora de Jesus, fora do enviado, do Siloé, do Cristo, do Messias. Você pode viver bons momentos, e a tua vida sempre vai ser de acordo com os tempos favoráveis ou desfavoráveis da sua vida. Quando estiverem desfavoráveis, porque cada um de nós tem os seus limites para aguentar determinadas situações, você vai estar deprimido para baixo. Ou nos tempos favoráveis você vai achar que está tudo bem. Mas eu quero te dizer que vida abundante só em Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. Quando você entende que Ele é vital, essencial para você, você então vai tabernacular. Você vai a Ele. Você vai à fonte todos os dias. Um dia você foi para a salvação, para a vida eterna, para ser liberto dos poderes malignos, para não viver mais no pecado como escravo, mas para ser liberto. Mas agora você vai a Ele todos os dias para receber a ação do Espírito Santo dele na sua vida, porque Jesus é a fonte das águas vivas, que são as operações do Espírito de Deus em nossas vidas. Quem concorda comigo, diga amém. Gente, não basta somente desejar as águas, ou seja, o Espírito Santo. Lembra que João falou que ele estava falando a respeito do Espírito Santo? Quem lembra disso? Não basta somente desejar as águas. O Espírito Santo é necessário ir a quem, gente? A fonte, a rocha, que é Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia fala que saía água da rocha. E eu vou te provar que tudo isso acontecia por causa da presença do Messias pré-encarnado no meio do povo de Israel. Porque a encarnação dele só se deu na plenitude dos tempos. Quando há 2000 anos atrás ele se manifestou como filho do homem, como filho de Deus. Olha o que Paulo fala, e ele interpreta isso para nós, e assim a gente encerra. Todos eles foram os hebreus. Olha que coisa linda. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Olha só. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Que pedra era essa? A rocha inabalável, a rocha da nossa salvação, a rocha da nossa redenção. E a pedra era Cristo. Cristo estava no meio deles, provendo e sendo o canal de Deus para prover todas as coisas. Eu quero te dizer que o plano de Deus não mudou. Se eles olhavam para os aspectos proféticos, quem tinha sensibilidade disso, vendo que o Messias iria estabelecer a vontade de Deus no meio deles, eu quero te dizer que hoje essa realidade já se cumpre na sua vida dia após dia. A pedra que é Cristo está contigo. A pedra que é Cristo está contigo. E Ele é a fonte espiritual. E o melhor que Ele pode te conceder é justamente o Espírito de Deus. Quando as pessoas não fazem, gente, por favor, pega isso aqui em nome de Jesus. Quando as pessoas não fazem de Jesus o único meio para receber a ação do Espírito Santo, passam a fazer dos esforços e méritos próprios a base desta busca. Eu oro tanto, eu jejuo, eu venho à igreja, em reuniões especiais eu não recebo o Espírito Santo. Mas quem te falou que a fonte é a oração? Quem te falou que a fonte é a reunião de igreja? Quem te falou que o jejum é a fonte? A obra de realizar jejum é a fonte. A fonte é Jesus Cristo. É simplicidade de fé. Eu jejuo para me separar mais, para ter um contato, para ter uma intimidade em excelência maior com o Senhor, ok? Eu oro e eu busco, mas eu tenho que centralizar Jesus como a fonte, não a minha oração, não o meu esforço. Eu não tenho que vir à igreja como uma obrigação religiosa. Eu tenho que vir aqui para cultuar o Rei dos Reis, o cabeça da igreja, o Senhor dos Senhores. Quando eu faço essas coisas centralizando Jesus da simplicidade da fé, sabe o que vai acontecer? O poder do Espírito Santo vai emanar de você. Toda atitude, gente, que não está baseada numa fé simples e centrada em Cristo, gera inquietação. Porque até hoje não fui batizado com o Espírito Santo, porque eu não sinto. Gente,
Deus não trabalha com inquietação, Ele trabalha com simplicidade de fé. Eu creio em quem Jesus é, o que Ele fez, e eu o busco, e naturalmente, consequentemente, o Espírito de Deus vai agir na sua vida. Frustração, comparação, mas ele recebeu, eu não. Você não vive mais em comparações em relação às outras pessoas, porque você sabe que Deus te ama demais, você tem comunhão com Ele, Ele fala contigo, Ele se manifesta a você. E decepção, de maneira alguma. Quando você centraliza a sua busca pelo Espírito na pessoa de Jesus, o tornando de fato e como uma realidade viva de fé, a fonte, a rocha da onde emana as águas, sabe o que vai acontecer? Você nunca mais será o mesmo. Escuta, você nunca mais será o mesmo. 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 Porque o Espírito de Deus tem uma capacidade gloriosa de nos transformar, de nos moldar à semelhança do Cristo vitorioso. Aleluia, aleluia. Todas as vezes que acatamos as palavras do Senhor, lembra? Se alguém tem sede, vem a mim. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E ele dizia isso a respeito do Espírito Santo. Quem acata as palavras do Senhor com uma atitude de fé, confiança e descanso de quem Ele é, com base na palavra de Deus, pessoas que se voltam para esse livro dia após dia, essas pessoas viverão as ações sobrenaturais e gloriosas do Espírito de Deus. Jesus é a fonte da ação de Deus na sua vida, as ações do Espírito Santo de Deus na sua vida. E essas são as cenas para o próximo capítulo. Amém? Vamos ficar de pé.